Anjo Mensageiro e as 50 curiosidades da Bíblia que poucos conhecem. Olá, amantes da sabedoria e curiosos de plantão. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Angel Zone. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelos meandros da Bíblia, o livro mais influente e lido de todos os tempos. Preparem-se para desvendar 50 curiosidades surpreendentes que tornarão sua compreensão deste texto sagrado ainda mais profunda. A Bíblia, com sua riqueza histórica e espiritual, tem intrigado gerações ao longo dos séculos. Neste vídeo, exploraremos fatos que vão desde sua origem até seus personagens mais enigmáticos. Você ficará maravilhado ao descobrir como pequenos detalhes podem revelar significados profundos e insights sobre a história da humanidade. Desde erros de digitação em edições antigas até a influência de suas palavras em diferentes línguas e culturas, há muito a aprender e compartilhar. Acompanhem-nos nesta jornada única pelo mundo da Bíblia. Então vamos às 50 curiosidades da Bíblia. 1. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro. O plural de biblion é Bíblia, que significa simplesmente livros. 2. O idioma que Jesus falava era o aramaico. Sim, esta era a língua praticada na Judéia e na Galiléia dos tempos de Jesus. O hebraico, idioma dos hebreus, judeus, descaracterizou-se em anos anteriores aos tempos do Novo Testamento, e desta descaracterização é que surgiu o aramaico, o idioma que Jesus e seus discípulos falavam. 3. A Bíblia contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. 4. A Bíblia contém cerca de 3.116.480 letras. 5. Gólgota ou Calvário, em João 19:17. Literalmente significa caveira. É o nome do lugar onde Jesus foi crucificado. Tinha este nome porque ali ficavam jogados os ossos de algumas das pessoas que eram crucificadas. Quando pensavam neste lugar, só lembravam das caveiras que tinham sido deixadas lá. 6. A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1.600 anos. É uma obra de cerca de 40 autores, das mais variadas profissões, de humildes agricultores, pescadores, até renomados reis. 7. As epístolas, cartas, do Novo Testamento foram escritas antes dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estas epístolas foram escritas pelos apóstolos. Depois que eles e todas as pessoas que tinham conhecido a Jesus morreram, não havia mais ninguém para contar as histórias sobre a vida de Jesus. Por isso então foram escritos os evangelhos, para que tudo o que Jesus fez e ensinou fosse preservado para sempre. Você sabia? Confiram em Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. 8. O Antigo Testamento termina com uma maldição, e o Novo Testamento termina com uma bênção. 9. Lucas e Atos. Provavelmente são os únicos livros da Bíblia que não foram escritos por israelitas. O médico Lucas é o autor desses dois livros. Todos os autores dos livros bíblicos têm origem israelita, menos Lucas. Ele era grego e não tinha qualquer descendência israelita. Também, ao contrário do que muitos imaginam, não tinha sido discípulo de Jesus. 10. Escribas. Mateus 23:2. Tinham esse nome porque escreviam, copiavam. Os escritos bíblicos numa época em todas as cópias tinham que ser feitas à mão. De tanto copiarem o Velho Testamento, eles acabaram se tornando grandes conhecedores dos escritos bíblicos, por isso também eram chamados de doutores da lei. Muitos escribas se converteram ao Senhor Jesus, mas a maioria era contra o cristianismo e por isso foram duramente criticados por Jesus. 11. Além de Jesus,
Elias e Moisés foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40 noites. 1 Reis 19:8 e Deuteronômio 9:9. 12. Evangelho. Essa palavra significa literalmente boa notícia, mas muitas vezes nos textos bíblicos ela significa a história do ministério de Jesus, isto é, suas obras, sua morte e ressurreição. Assim, crer no Evangelho é crer que a vida, morte e ressurreição de Jesus são poderosos para mudar os rumos da nossa vida, mesmo nos dias de hoje. 13. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, morreu antes de seu pai, Enoque, que ascendeu ao céu. 14. Nenhum dos livros da Bíblia recebeu qualquer título na época em que foram escritos. Os títulos dos 66 livros vieram muitos anos depois que os livros já estavam circulando. 15. A operação matemática mais rendosa foi efetuada por Jesus, quando multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar a mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. 16. Noé tinha 600 anos quando terminou a arca. 17. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito cerca de 400 anos depois do último livro do Velho Testamento. Neste período de 400 anos, foram escritos alguns livros não inspirados por Deus conhecidos por apócrifos, que são justamente os livros excedentes da Bíblia Católica. 18. O livro mais antigo da Bíblia não é o Gênesis, mas é Jó. Acredita-se que foi escrito por Moisés, quando esteve no deserto. 19. Saduceus. Era uma classe religiosa que não acreditava em ressurreição. Também não criam na existência de anjos e demônios. Nos tempos de Jesus, os saduceus em Jerusalém eram uma minoria. Entretanto, tinham mais poder político e religioso do que a maioria da população. 20. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi decapitado em Roma por ordem do tirano Nero. 21. O livro de Isaías assemelha-se a uma pequena Bíblia. Contém 66 capítulos. Os primeiros 39 falam da história passada, e os 27 restantes apresentam promessas do futuro. 22. O último livro da Bíblia a ser escrito foi 3º São João. 23. Tiago. Foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, e muitos acreditam que sua escrita tenha ocorrido entre 45 e 48 d.C. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, só foram escritos pelo menos 10 anos depois de Tiago, e o evangelho de João só foi escrito quase 45 anos depois de Tiago. 24. Davi. Esse nome significa amado. Foi o nome do mais importante rei da história de Israel. Uma variação desse nome é Davidson, em inglês, filho de David. 25. Há 3.573 promessas na Bíblia. 26. Aos tempos do Novo Testamento, cerca de 50% da população de Roma era formada de escravos. Como já dissemos, ela tinha mais de 1,5 milhão de habitantes. A grande maioria de todos os crentes de Roma era de escravos. 27. O Codex Vaticanus é provavelmente o mais antigo exemplar da Bíblia em forma completa. 28. Os Salmos 14 e 53 são um só. O Salmo 53 é apenas uma cópia do 14. A única diferença entre eles é que as palavras no Salmo 14 estão distribuídas em 7 versículos, e no Salmo 53 estão distribuídas em 6 versículos. 29. Igreja, em Mateus 16, 18. Esta palavra ocorre 109 vezes na Bíblia, mas não aparece nenhuma vez no Antigo Testamento. É a tradução da palavra grega eclesia e significa chamados para fora. O conceito exato é que igreja é um povo que Jesus comprou com seu sangue. A igreja não tem nome, nem endereço, nem cor,
nem tribo, nem nação. Ela não é uma instituição com templos, organizações, etc. A igreja são as pessoas, o povo de Deus. 30. Apocalipse significa revelação. No grego tem a mesma raiz do verso apocalipto, que significa tirar o véu. O último livro da Bíblia tem este nome porque se propõe revelar as coisas que estão encobertas para os últimos dias. 31. A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1600 anos. 32. Em Samuel 17:18, o queijo é mencionado pela primeira vez na Bíblia. 33. O sábio Salomão deixou mais de 3.000 provérbios. 34. Salmo 118 é o capítulo que está no centro da Bíblia. Há 594 capítulos antes e depois do Salmo 118. 35. Existem muitos dados curiosos relativos às estatísticas bíblicas. Um dos números que mais aparece na Bíblia é o 7. Entre os hebreus, este número era considerado sagrado e símbolo da perfeição. 36. Ló era o pai de Moabe e Ben-Ami, e também o avô dos dois porque as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Em Gênesis 19, 36-38. 37. Voto significa promessa, compromisso, pacto ou acordo que alguém faz com alguém. Normalmente os personagens do Antigo Testamento faziam votos, promessas, a Deus, para que ele lhes abençoasse em algum empreendimento ou necessidade particular. Uma pessoa que faz votos, mas não cumpre, é uma pessoa infiel, e por isso deve pensar muito bem antes de prometer alguma coisa a Deus. 38. O Salmo 119 é o mais longo da Bíblia, é um acróstico. Os 176 versículos acham-se divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. 39. 42.000 pessoas perderam a sua vida por não saberem pronunciar a palavra Shibolet, em Juízes 12, 5, 6. 40. Todos os versos do Salmo 136 terminam como o mesmo estribilho. Porque a sua misericórdia dura para sempre. 41. A única idade de mulher que se menciona na Bíblia é a de Sara, em Gênesis 23, 1. 42. Durante anos, os céticos declararam que Moisés não poderia ter escrito a primeira parte da Bíblia porque a escrita era desconhecida neste período de 1500 anos antes de Cristo. A ciência da arqueologia conseguiu provar que a escrita já era conhecida há milhares de anos antes dos dias de Moisés. Os sumérios e os egípcios e o babilônio já escreviam há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. 43. Novo Testamento foi originalmente escrito em grego e o Velho Testamento foi escrito em hebraico. 44. Tiago, ou Jacó. Este nome vem do hebraico Iacoba, Jacó, que em grego é Lacobos, Tiago, e no inglês é James. De acordo com Villain Esquan, este nome significa usurpador. 45. Abba. Esta é uma palavra aramaica que significa simplesmente pai. Quando na oração Jesus disse Abba, o autor do livro estava apenas informando qual foi a palavra exata que saiu da boca de Jesus. 46. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de algumas passagens em Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico. 47. O primeiro salmo encontra-se em 2 Samuel 1:19-27, uma elegia de Davi em memória de Saul e seu filho Jonatas. 48. Dos 4 evangelistas, só 2 andaram com Jesus, Marcos e Lucas. Não foram seus discípulos.
49. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a morrer por sua fé. Foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 da nossa era. 50. O profeta Elias foi levado ao céu em um carro de fogo. E com isso chegamos ao final desta primeira parte repleta de descobertas. Mas não se preocupem, nossa busca por conhecimento não para por aqui. Fiquem atentos para a segunda parte deste vídeo, onde exploraremos outras 50 curiosidades fascinantes da Bíblia. Se vocês gostaram deste conteúdo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para não perder a continuação dessa incrível viagem. Deixe seus comentários abaixo com suas impressões e sugestões para futuros vídeos. Agradecemos por fazerem parte da nossa comunidade e por compartilharem conosco essa paixão pela busca do conhecimento. Até a próxima, e que a sabedoria sempre ilumine seus caminhos. Um anjo mensageiro.